Olá, estudante! Eu sou a professora Valquíria Paiva e na aula de hoje nós vamos aprender sobre as propriedades dos gases, sobre a teoria cinética dos gases. Se você ainda não me segue, eu te convido a me seguir no Instagram e no Facebook. No Instagram, Química na Cuca Oficial. Vamos, após a vinheta, começar a nossa aula? O tema, então, é a teoria cinética dos gases. O que é esta teoria? Ela visa definir o que é um gás e como ele se comporta, além de relacionar o comportamento macroscópico de um gás com o movimento das moléculas. Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje, como que um gás se comporta relacionando o seu comportamento macro, que é aquilo que é visível, com o seu comportamento micro, que é aquilo que a química explica, por exemplo. Então, nós vamos chamar aqui nesta aula a espécie gasosa de molécula, mas nós sabemos que tem gases, alguns casos, que são átomos, como é o caso dos gases nobres. Toda a teoria aqui da teoria cinética dos gases, ela é fundamentada na existência de um gás ideal. Então, o que seria um gás ideal? Todo gás, ele vai ser formado por partículas minúsculas, que nós vamos denominar aqui como átomos, moléculas ou íons, que estarão em movimento livre, desordenado e com alta velocidade. Espera um minutinho que eu vou só passar a teoria com você e já já eu te mostro, antes do final deste vídeo, uma animação, uma simulação que vai exemplificar melhor o que eu estou falando. O que é este movimento livre, então? Ele é o movimento que é denominado agitação térmica. A agitação térmica, ela é, por exemplo, a razão das moléculas de ar nas condições ambientes terem uma velocidade de 1.400 km por hora. Olha só. Então, a maior ou a menor temperatura de um gás vai provocar maior ou menor grau de agitação térmica das suas partículas. Outra característica do gás ideal: o volume das moléculas é desprezível frente ao volume do recipiente que elas ocupam. Então, o volume de cada uma das moléculas é desprezível frente ao volume do recipiente que elas ocupam, porque vai haver um grande espaço vazio entre as moléculas. Um gás, ele vai apresentar movimento desordenado, retilíneo e contínuo, e pode acontecer das velocidades diferentes entre essas moléculas. Outra questão é que no gás ideal não vão existir forças de atração intermoleculares. A única energia das moléculas vai ser a energia cinética, o movimento das moléculas dentro do recipiente. E, por último, as colisões entre as moléculas ou contra as paredes do recipiente vão ser perfeitamente elásticas. Quando, então, um gás ideal está sendo considerado, a gente não considera perda de energia nem de velocidade. Vamos ver, então, o que eu te prometi, o exemplo do simulador dos gases. Aqui fica melhor para você ver. Então, eu vou deixar o endereço aí nos comentários, vou deixar o endereço abaixo deste vídeo, mas você encontra este simulador das propriedades dos gases no site do PHET, do FET Colorado, tá? Chama-se Propriedades dos Gases, e aqui nós vamos ver o comportamento de um gás ideal. Veja que quando nós colocamos o gás aqui, olha, a gente aperta aqui esse êmbolo, certo? Quando colocamos aqui, o gás vai ter uma determinada pressão aqui em cima, olha, tá variando, não, 17, 16,9, 16,5, tá aqui variando esta pressão do gás. Se nós mexermos na temperatura, lembrando que quando a gente fala de gases, a gente sempre trabalha com kelvins, né? Então, 300 Kelvin, que é a mesma coisa que 27 graus Celsius, ok? Quando nós aumentamos a temperatura, olha o que acontece com a agitação dessas moléculas, olha. Então, nós vamos lá para
por exemplo, 537 Kelvin aqui em cima. Veja que essas moléculas estão mais agitadas, né? E é claro que a gente percebe também a mudança da pressão. Se nós, por outro lado, aumentarmos ainda mais essa temperatura, vai chegar um ponto que a pressão aumenta tanto que o recipiente vai abrir a sua tampa. Olha só. Olha que está aumentando a temperatura. Opa, viu que a tampa explodiu porque a pressão aumentou muito. Então, nós vemos que pressão e temperatura são diretamente proporcionais aqui, certo? Vamos reiniciar o processo, colocando aqui algumas moléculas novamente e resfriando novamente este gás. Ó, vou colocar mais moléculas e vou resfriar um pouco desse gás. O que nós percebemos? Ó, 481 Kelvin corresponderia a 208 graus Celsius. Vamos abaixar mais um pouco. Veja que nós percebemos que o movimento dessas partículas, dessas moléculas, ela é diferente. Se nós colocarmos outro gás aqui, olha, nós também vamos perceber mudanças no sistema. Então, você tem a opção de fazer vários estudos com este simulador. Aqui eu estou mostrando apenas o movimento das partículas e como que aumento de temperatura também modifica a pressão, mas nós podemos, em outros momentos, mostrar aqui também. Se a gente mantiver volume constante, temperatura constante, ou aumentar ou diminuir a pressão, como que isso modifica a temperatura, ok? Para finalizar, eu quero deixar os meus contatos. Se você gostou deste vídeo, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, tá? E aqui estão todas as minhas redes sociais. Se você quiser acertar mais questões de química no Enem e alcançar a sua tão sonhada vaga no ensino superior, me procure em uma dessas redes sociais. É isso, pessoal. Um molde, beijos. Fiquem com Deus e sucesso!